Fala galera, vamos para a próxima aula. Então vamos lá, ó. Nós vamos agora ver os máximos e mínimos, só que condicionados com os multiplicadores de Lagrange, tá? Então é uma outra forma aí de calcular. Ó, a gente sabe que aqui, esse ponto aqui é o ponto de máximo da função f de xy, beleza? Então esse aqui é um ponto de máximo. Vou colocar assim, ó, max. Beleza? Agora, aqui tem essa restrição, tá? Que passa na verdade é o seguinte, aqui seria o ponto de máximo da função, certo? Só que foi traçado esse plano, tá vendo? Esse plano. Então pensa assim, ó, cortei um plano aqui no meio, ó, passando por um plano e tá formando essa partezinha aqui. Então eu quero o ponto de máximo da função com restrição. Então ponto de máximo com restrição, porque agora eu restringi, não é mais essa figura por completo, é só desse pedaço aqui, tá? Então com restrição, nossa, esse R aqui ficou um pouco ruim, restrição, beleza? E esse plano aqui, esse plano, então ó, o plano é essa figura aqui, tá? Ó. Esse plano ele é dado por uma restrição XY. Beleza? Então, assim, isso que eu quero mostrar é para mostrar que agora nós vamos calcular com os multiplicadores de Lagrange o ponto de máximo ou de mínimo, né? Nesse caso aqui do desenho é de máximo, incomodado com o meu R aqui, é o ponto de máximo, só que dessa parte aqui apenas, e o dessa restrição, beleza? Não é mais da função toda, é só da restrição. Então, para isso nós vamos ter que a função é um f de xy. Essa restrição em xy você sempre vai igualar ela a zero, tá? Então a restrição de xy ela é igual a zero. E nós temos a função de Lagrange. Essa formulinha aqui vocês vão ter que lembrar. Você fala assim, nossa, mais uma? É, mais uma. Vai ter que lembrar essa formulinha aqui, ó. Nós vamos praticar uns exercícios, vai ficar fácil de lembrar, tá? Então, ó, a função de Lagrange, é um L aqui, ó, a função de Lagrange era dada pela fórmula xy e lambda, que ela é igual a isso aqui, ó. É a função, você vai reproduzir a função aqui, menos lambda, que multiplica a função restrição. Lembrando que essa função restrição, sempre você vai deixar ela igual a zero para colocar ela aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, só vou mostrar o exemplo. Se tivesse assim a função restrição, sabe isso daqui, ó. Essa é a restrição. O que eu vou trocar na hora de pôr na restrição? Eu tenho que fazer isso aqui ficar igual a zero. Então vai ficar assim, ó. Jogo 2 para cá, igual a zero. Então, no lugar de R de XY, eu troco por isso daqui, ó. Porque agora ele já está escrito igual a zero. E o f de xy é a função, tá? A função que eu dei no exercício. Aqui é restrição, tá? Estou considerando esse cara aqui sendo a restrição, tá? Nesse exemplozinho que eu acabei de falar. Mas nós vamos ver agora nos exemplos, beleza? Então, ó, como que nós vamos resolver o método utilizando os multiplicadores de Lagrange? Dada a fórmula, né, de Lagrange, ó, depois que eu conseguir escrever essa fórmula aqui, ó, a fórmula em função, né, função de Lagrange, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função em relação a x igual a zero. Eu derivo a função em relação a y igual a zero. E eu tenho essa restrição que é igual a zero. Eu preciso resolver esse sistema. Assim que eu resolver esse sistema, eu vou encontrar os valores para x e para y. Então eu vou encontrar o valor, o ponto x e o ponto y. E aí esse ponto aqui que eu encontrei, ele vai ser ponto de máximo ou de mínimo. Então ele vai ser um desses dois. O que eu vou fazer para saber?
eu vou analisar. Eu substituo na minha função inicial para ver o ponto que deu, e aí eu pego um outro ponto qualquer, é arbitrário, tá? Então eu posso escolher o ponto que eu quiser para substituir na função, de tal forma que satisfaça a equação da restrição, tá? Vocês vão ver isso melhor nos exemplos. E aí, se esse ponto qualquer que eu coloquei for maior que esse ponto que eu encontrei, então esse ponto vai ser menor, né, do que o outro ponto, ele vai ser ponto de mínimo. Caso contrário, ele é ponto de máximo. Vou explicar isso com um exemplo, viu, galera? Vai ser mais fácil, ó. Que já coloquei o que eu acabei de falar, né? Com esse resultado, o resultado desse sistema, analisaremos se o ponto encontrado é de máximo ou de mínimo da região da restrição, tá? Lembrando que o máximo e o mínimo que nós vamos encontrar é da região da restrição. Então vamos para os exemplos. Ó, acha o ponto de máximo ou mínimo da função f de xy igual a x² mais y², sujeito à restrição em x mais y igual a 4. Então o que eu vou fazer? Preciso desenhar o gráfico? Não preciso. Então vamos lá, galera. Ó, vamos tentar resolver esse exercício. O que eu tenho que fazer primeiro? O primeiro passo é eu montar essa função aqui, certo? Tem que montar essa função e achar as derivadas. Então vamos montar a função primeiro. Lembrando que esse cara que é restrição, ó, esse cara é restrição. E vocês lembram que a restrição tem que ser escrito igual a zero. Então, esse carinha aqui, eu vou escrever assim, ó, x mais y menos 4 igual a zero. Beleza? Só joguei o 4 para cá. Então, gente, como que vai ficar a nossa função de Lagrange, né? X, y e lambda. Essa função, só para nós irmos lembrando dela, é a função que foi dada menos lambda que multiplica a restrição em x e y. Beleza? Vou colocar na outra parte aqui como é que vai ficar. Então, ó, L de x, y e lambda é igual. Quem que é minha função? Minha função está aqui, ó. O f de x y está aqui, x² mais y². X ao quadrado mais y². Menos lambda que multiplica, então menos o lambda que multiplica o r de xy, que a gente acabou de encontrar aqui, ó, igualado a zero. X mais y menos 4. X mais y menos 4. Então, essa é a nossa função de Lagrange. O que eu vou fazer agora? Agora, eu tenho que encontrar derivada em relação a y, a x igual a zero e a y igual a zero. Então, vamos lá. Qual que é a derivada? Então, del L, del x. Lembrando que isso aqui eu poderia escrever assim, né? Vou colocar aqui no cantinho, ó. Poderia ter colocado assim. Derivar a função L em relação a x. Beleza? Depois derivar a função L em relação a y. É as duas coisas que eu preciso fazer. Em relação a x, vai cair aqui, né? Ficou 2x. Esse cara some. Aqui, se eu tivesse multiplicado, vai dar menos lambda x, menos lambda y, menos e mais 4 lambda. Como eu quero em relação a x, é só esse carinha, né? O que seria, então? Menos lambda multiplicando aqui, não, ficou assim, não. Menos lambda x. Derivada disso em relação a x vai dar menos lambda. Beleza? Então, ficou isso aqui, menos lambda. O que eu falei que tem que ser? Essa derivada tem que igualar a zero. Então, encontrei isso é igual a zero. Estou com a minha primeira equação aqui, ó, do sistema. A primeira está aqui. Vamos para a segunda. Del L, lembrando que posso escrever assim se eu quiser, né? Ó. Del L, del Y é igual. Em relação a Y, esse cara aqui zero. Em relação a Y, aqui dá 2Y. E aqui é a mesma coisa, né? Ficou menos Y lambda, então vai dar menos 1. Menos 1 lambda, né? Desculpa. Beleza? Aqui distribuindo, né? Em relação a x não considero. Em relação a y vai dar menos lambda.
E aqui mais 4 lambda, para mim, como não tem y, zero. E isso aqui eu tenho que igualar a zero. Eu estou com a outra equação aqui. E por fim, a última equação é essa equação aqui, né? Ó. O x mais y menos 4 igual a zero. Na verdade, eu posso colocar já, não preciso nem colocar igual a zero, né? Cadê aqui no que eu falei? Aqui, ó. Aqui eu posso já colocar ela como estava, tá? Aqui está a função do Lagrange. Cadê a parte que eu estou falando? Isso daí. Acho que era isso daqui mesmo, tô ficando maluco. Então, galera, ó, e a outra parte é a restrição, tá? A restrição, que é a função, vou escrever ela inicial, tá? X mais y igual a 4. Que é o que o exercício deu, né? X mais y igual a 4. Então, eu estou com 3 equações. O que eu vou fazer para resolver? Galera, a gente isola o x aqui, isola y aqui e substitui as duas aqui embaixo. Vamos isolar x aqui, como vai ficar? 2x é igual a lambda e x vale lambda sobre 2. Nessa daqui, 2y é igual a lambda e y vale lambda sobre 2. Pronto, ó, vou trocar aqui. Vou colocar na outra página, tá? Não tá essa fórmula aqui, ó, x mais y é igual a 4? Essa é a restrição. Eu vou trocar o x meu, quanto que vale? Lambda sobre 2. Então, no lugar do x, lambda, lambda sobre 2. Mais, quem que é o y? Y, lambda sobre 2 também. Isso é igual a 4. Pronto, eu vou descobrir o valor do lambda. Lambda sobre 2 mais lambda sobre 2. Deixa eu só ver. Eu só tenho mais essa página aqui para usar aqui para resolver o exercício. 2 lambda sobre 2 é igual a 4. E aqui eu posso cortar e cortar. Então eu tenho que lambda vale 4. Bom, eu estou com o valor do lambda aqui. Quanto que vale o x e o y? É só trocar, né? O x não é lambda sobre 2? Vou fazer nessa tela, viu, galera? Para ganhar espaço. Então, meu x vale... Quanto que é o lambda? Lambda vale 4. Então, é 4 sobre 2, que vale 2. Quanto que é o valor do y? 4 sobre 2 também, que vale 2. Então, ó, vamos voltar para a teoria aqui, ó, antes da... Aqui, ó. Quando eu encontrei esse ponto, então o meu ponto xy que eu encontrei, ele é máximo ou mínimo. Então, o xy é 2 e 2, ou seja, o ponto 2 e 2, ele vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Como que eu faço para saber? Vamos lá, ó. A função... Gente, atenção, claro que tem que ter atenção o tempo todo, né? Mas na hora de concluir o exercício, a função minha é x² mais y². O que eu vou fazer? Substituir esse ponto. Então, qual que é o ponto 2 e 2 na minha função? Vai ser o ponto 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E isso vai dar 4 mais 4, 8. Então, beleza, encontrei o ponto 8. Eu vou pegar um ponto qualquer que satisfaça a restrição. A restrição está aqui ainda, né? Está nessa página. Vai ajudar nós, hein? Está aqui, ó. A restrição é essa daqui, né? Ó. Restrição x mais y igual a 4. Então, o que eu vou fazer? Pega um ponto qualquer, vou chamar de ponto A. Pega um ponto A que satisfaz isso. Vamos lá. O x vai ser 0.
Então 0 mais y igual a 4. Significa que o y tem que valer 4, né? Beleza? Gente, eu posso pôr o ponto que eu quisesse. Se eu quisesse colocar 1 e 3, eu poderia. Se eu quisesse colocar o ponto que eu quiser, beleza? Se eu quisesse colocar aqui menos 4 e aqui 8, aqui vai dar, resulta em 4. Entenderam? Então eu posso jogar qualquer valor para x e encontrar um para y. Dessa forma, eu vou ter um ponto e eu vou substituir esse ponto na função. E ver se esse ponto vai ser maior ou menor que o ponto encontrado no 2 e 2. Então vamos lá. Se eu trocar a função agora por 0 e 4, o que eu vou encontrar? 0 ao quadrado. Lembrando que f de x e y é x quadrado mais y quadrado. X é 0 e o y é 4. 4 ao quadrado. Isso aqui deu 16, que é maior que esse ponto. Ou seja, esse ponto aqui, por ser menor, qualquer ponto que eu pegar aqui vai ser sempre maior do que 8. Então esse ponto aqui é o menor ponto possível. Portanto, o ponto 2 e 2 é mínimo. Beleza? Então, só para dar uma retomada no que nós vimos aí. O que eu tenho que fazer? Montar a minha função de Lagrange, que é o f de xy menos lambda da restrição. Lembrando que a restrição tem que pegar a parte igualada a zero. Feito isso, está aqui a função. Você deriva em relação a x igual a zero. Deriva em relação a y igual a zero. Você isola o x e o y. Isolei x, aqui, né? Isolei x, isolei y. Troca as duas na restrição. Você vai conseguir calcular o valor do lambda. Tá, ó. Joguei aqui na restrição, calculei o valor do lambda. Encontrado o valor do lambda, a gente volta, né, onde nós tínhamos isolado x e y e só substitui no lambda. Poderia trocar aqui se eu quisesse também, tá? Mas aqui já está mais pronto, né? Só trocar. Você vai encontrar o ponto. Sabendo esse ponto, você acha o ponto na função, joga lá, encontrei. E analisa qualquer outro ponto que satisfaça a restrição. O 0 e 4 satisfaz. Substitui na função e vê se esse ponto é maior ou menor. Se ele for menor, esse é o de máximo. Se ele for maior, esse é o de mínimo. Beleza? Vamos para o próximo. Ó, acha o valor de máximo ou de mínimo dessa função e que está sujeita à restrição em x mais y igual a 2. Galera, é exatamente a mesma coisa, tá? O único que vai mudar depois é esse aqui, que vai ter uma interpretaçãozinha a mais. São só os 3 exemplos, tá? Então vamos lá. Primeiro passo é escrever essa restrição, né? Vou escrever assim, ó. X mais y menos 2 igual a 0. Então eu tenho minha função de Lagrange. Gente, eu vou escrever de novo a fórmula para a gente tentar ir acostumando, tá? Qual que é a fórmula? É o f de xy. Opa! F de xy menos o lambda, que multiplica a restrição em x e y. Então, vamos para a próxima página. Ou aqui mesmo. Vamos para a próxima. L. Rapaz. L de x, y e lambda é igual. Qual que é a nossa função? 9 menos x quadrado menos y quadrado. 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos lambda, que multiplica a restrição. Quem que é a restrição? X mais y menos 2. Pronto, estou com a função de Lagrange aqui. O que eu vou fazer agora? Derivar em relação a x igual a zero. Qual que é a derivada em relação a x? A derivada do 9 some, menos 2x, menos 2x, aqui zero. Lembrando, ó, aqui vocês podem fazer só o cálculo para o x, tá, gente? Não preciso nem olhar para o resto. Qual que é a derivada em relação a x? Não é 1? 1 vezes o menos lambda, menos lambda. E isso a gente tem que igualar a zero. Já vou isolar o x, tá? Que é a nossa estratégia de resolução. Isola x, como vai ficar?
menos 2x igual a lambda. Vou fazer vezes menos 1. Então eu tenho aqui 2x é igual a menos lambda. E aqui nós temos que x vale menos lambda sobre 2. Então tá aí a primeira. E agora em relação a y, ó que y bonito. Aqui 0, menos 2y, menos 2y. E de novo, para x eu não vou considerar. Para y, qual que é a derivada de y? 1 vezes menos lambda, menos lambda. E aqui eu não considero também da zero. Eu tenho que igualar isso aqui a zero. Então, isolando y, que é a nossa estratégia de resolução, vai dar igualzinho esse aqui, né, gente? Porque deu a mesma equação, né? Menos 2y igual a lambda, vezes menos 1. Nós temos que 2y é igual a menos lambda. E daqui a gente conclui que y vale menos lambda sobre 2. E a restrição que nós temos, então a restrição, qual é? X mais y igual a 2. X mais y igual a 2. Então vou trocar, ó, quem que é meu x? Menos lambda sobre 2. Vou trocar aqui, ó. Ficou menos lambda sobre 2. Outro ponto, quem que é o y? Menos lambda sobre 2. Então menos lambda sobre 2. E isso é igual a 2. Menos lambda com menos lambda. Menos 2 lambda sobre 2. Que é igual a 2. O 2 e o 2 eu posso cortar. Menos lambda é igual a 2. Vezes menos 1, nós temos que lambda vale menos 2. Então, eu encontrei o valor do lambda. Vou trocar aqui, gente. O lambda vale menos 2. Então, ó, ficou... Vou até mudar a cor. Menos o menos 2 sobre 2. Mais 2 sobre 2 dá 1. E aqui, mesma coisa, né? Menos o menos 2 sobre 2. Isso aqui vai dar 1. Portanto, o nosso ponto xy, ele é o ponto 1 e 1. Beleza? Então, nós encontramos o ponto 1 e 1. Esse ponto 1 e 1, ele pode ser de máximo ou mínimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever a função x aqui de novo, tá? xy, que ela foi dada por 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o ponto que nós encontramos, que é o ponto 1 e 1, e ver o resultado. 9 menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. 9 menos 1 vai dar 7. Então, encontrei o valor 7. Gente, qual que é a restrição? X mais y igual a 2. Vou colocar aqui, ó, restrição. Vou pôr aqui no cantinho, tá? X mais y é igual a 2. Vamos pegar um ponto arbitrário aqui, que satisfaça isso. Escolhe um aí. Ninguém vai responder, né? Então eu vou pôr o x, eu vou falar que ele é 0. E o y eu vou falar que ele é 2, para dar igualdade, né? Se o x é 0, né? 0 mais y igual a 2. Significa que o y vale 2, né? Não é que se eu dei 0 para esse, encontro 2 aqui. Lembrando que eu posso colocar o ponto que eu quiser. Se eu quisesse ter colocado aqui 10 e aqui menos 8, vai dar 2, né? Então eu poderia. Então vamos calcular o ponto 0 e 2. Vai ficar 9 menos o 0 ao quadrado menos
o 2 ao quadrado. 9 menos 0 dá 9, menos 4 dá 5, que é menor que esse. Então qualquer ponto que eu colocar sempre vai ser menor do que esse aqui, ou seja, esse é o maior ponto. Então o ponto 1 e 1 é ponto, rapaz, que ficou feio, hein? É ponto de máximo, que ele é o maior ponto possível. Beleza? Então foi feito mais um exercício aí. Lembrando que foi tudo no mesmo passo, né? Encontrei, ó, escrevi a função, substituí aqui, derivei em função em relação a y, igualei a zero, isolo x, isolei, tá aqui. Mesma coisa para o y. Esses dois pontos isolados eu troco na função restrição para encontrar lambda. Encontrei o lambda, substituo no valor do lambda, encontrei o ponto xy, tá? Que é o ponto 1 e 1. Tendo o ponto 1 e 1, eu sei que ele é de máximo ou de mínimo. Para descobrir isso, eu tenho que analisar. Troco 1 e 1 na nossa função, encontrei um valor. Pego um ponto arbitrário que satisfaça a restrição e troco na função. Se der maior, significa que isso aqui seria o mínimo, e se der menor, significa que ele é o máximo. Beleza? E vamos para o nosso último exercício. Exemplo, né? Deixa eu pegar a caneta vermelha. Ó, seja a função lucro de uma indústria que produz e comercializa dois produtos em quantidades x e y, dada por, olha a função lucro aqui, essa daqui. Calcule o lucro máximo, então já está falando que é o lucro máximo, tá? Então o ponto que eu encontrar eu já sei que é o ponto de máximo. Sabendo que a produção da indústria ela é limitada em 24 unidades. Se ela é limitada em 24 unidades, qual que é a restrição? Eu sei que se eu produzir produtos x e y, o máximo que eu vou produzir é 24. Ou seja, a nossa restrição desse exercício aqui, qual vai ser? A quantidade de produto x mais a quantidade de produto y tem que se limitar a 24. É isso que o exercício está falando. Ó. Sabendo que a produção na indústria é limitada em 24 unidades. Então, se eu quero saber o lucro máximo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o ponto de máximo. Eu tendo esse ponto de máximo, eu substituo na função. Eu vou encontrar qual que é o lucro máximo. Beleza? Então, o primeiro passo aqui eu vou falar que x mais y menos 24 é igual a zero. E vamos para a função de Lagrange. Qual vai ser a função? F de xy menos lambda, que multiplica a restrição de x e y. Então vamos lá. Ó. L de x, y e lambda é igual a menos 2x², menos y², menos 2x ao quadrado, menos y², mais 32x mais 20y, mais 32x mais 20y, menos o lambda, que multiplica a restrição, que é x mais y menos 24. X mais y menos 24. Então, beleza, a função está aqui. Vou calcular a derivada da função em relação a x. O que vai dar? Menos 4x. Em relação a x, esse cara some. Aqui vai dar 32, então mais 32. Menos, em relação a x aqui dá 1, então menos lambda. E isso eu tenho que igualar a zero. Eu já vou isolar o x aqui, tá, galera? Então, para isolar o x, como vai ficar menos 4x, é igual a menos 32 mais lambda. Menos 32 mais lambda. Faz vezes menos 1, nós temos que 4x é igual a 32
menos lambda. Então x vale 32 menos lambda sobre 4. Tenho a minha primeira equação aqui. Quero ver caber a outra agora, né? Em relação a y, esse cara vai zerar, menos 2y. Em relação a y, esse cara some, aqui vai dar mais 20. E aqui, em relação a y, dá 1 vezes menos lambda. Isso é igual a 0. Isolando aqui, vai ficar menos 2y é igual a menos 20 mais lambda. Multiplica por menos 1. Nós temos que 2y é igual a 20 menos lambda. E o y, então, ele vale 20 menos lambda. Tudo isso sobre 2. Temos uma outra equação aí. Onde que eu vou substituir o x e o y? Na restrição, né? Quem que é a restrição? X mais y é igual a 24. Então vamos lá, ó. No lugar do x, 32 menos lambda sobre 4. 32 menos lambda sobre 4. Mais o y, que é 20 menos lambda sobre 2. Então, mais 20 menos lambda sobre 2. E isso tudo é igual a 24. Vamos resolver essa equação. MMC de todo mundo vai dar 4. Deixa eu ver se tem outra tela. Não tenho mais, hein? Então vamos lá, ó. Quatro dividido por 4 dá 1. 1 vezes quem está lá em cima vai dar o mesmo cara, né? 32 menos lambda. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Eu tenho que multiplicar todo mundo que está lá em cima. Deu 2. Então 2 vezes 20, 40. Menos. Deu 2. 2 vezes lambda. 2 lambda. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24, 96. Cortando. O que eu tenho? Menos lambda com menos 2 lambda vai dar menos 3 lambda. Já vou jogar para o outro lado, viu, galera? É igual a 96. O que deu aqui? 32 com 40 dá 72. Então ele vem como menos 72. Então nós temos que menos 3 lambda é igual a 24. E fazendo vezes menos 1, nós temos que 3 lambda é igual a menos 24. Então lambda vale menos 8. Está aqui o valor do safado. Então lambda vale menos 8. Opa. Vou trocar aqui. Deixa eu achar o mouse. Trocando aqui, o que eu tenho? Ó, lambda vale menos 8. Então vamos lá. O meu x vai valer o quê? 32 menos menos 8 vai dar mais 8. Mais 8 sobre 4. 32 mais 8, 40 sobre 4, 10. E o y, 20 menos menos 8 dá mais 8. Sobre 2. 28 por 2, 14. Portanto, ponto 10 e 14, como o exercício já falou no enunciado, ponto 10 e 14, esse ponto que nós encontramos é um ponto de máxima, que o exercício falou isso. Só que o exercício quer saber o lucro máximo. Qual que é o lucro máximo?
Então, se esse ponto é o de máximo, o lucro máximo vai ser o lucro nesse ponto. Quem quiser fazer o teste, depois substitui aí qualquer outro ponto que satisfaça isso daqui. Vocês vão ver que sempre vai dar menor do que quando eu trocar pelo 10 e 14. Muito interessante isso, né, gente? Vamos lá, então o x é 10 e o y é 14. Vamos na função. A função é menos 2x², então vai ficar menos 2 vezes o 10 ao quadrado. Menos y², então menos 14 ao quadrado. Mais 32x, então mais 32 vezes o ponto x, que é 10. Mais 20y. Tá aqui, né? Mais 20y. Então, mais 20 vezes 14. Essa é a função, tá? Ó. Só que agora eu estou calculando o L no ponto 10 e o ponto 14. Só substituir por 10 o x e 14 o y. Vamos fazer a conta, né? Então, o lucro da empresa no ponto 10 e 14 será menos 2 vezes 10 ao quadrado 100, menos 14 ao quadrado é 196, mais 320 e mais 280. Então, o lucro dessa empresa... Gente, se vocês fizerem todos os cálculos aí, vocês vão chegar no resultado, deixa eu ver aqui na minha colinha, 204. Beleza? Então, R$204. Esse valor aqui é o lucro máximo. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí como é que faz para achar o ponto de máximo e mínimo aplicando os multiplicadores de Lagrange. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Opa.